necessita da democracia ou das práticas democráticas ou da formalidade de um Estado democrático de direito, mesmo, né, no limitado Estado democrático de direito representativo liberal. Quer dizer, ele não precisa disso aí. Fechar o Congresso, tanto faz. O grande exemplo está no plano piloto neoliberal, que foi o regime Pinochet, que por final o Guedes, né, estava lá. Estava lá, ele não era jovem, fazia estágio, sei lá que diabo que ele fazia lá. Não era um personagem importante, mas ele estava lá, ele acompanhou aquele processo, um jovem economista, não muito brilhante. Os economistas, inclusive tucanos, alguns até, posso discordar, discordo, né, deles, mas que são pessoas preparadas do ponto de vista da economia, os caras entendem de economia. Né? Olha o governo e fala assim, é um imbecil, uma besta quadrada. Né? Ele vem de negócio. O negócio dele é como é que ele operacionaliza o Estado e tudo isso para a acumulação de capital privado, né? O processo de privatização das empresas, a privatização do Estado. O Estado, ele é uma entidade, né, que regula o processo de acumulação de capital financeiro na sociedade. É isso que ele está fazendo. Né? Então a gente pode ter um novo AI-5 ou não? Espero que não. O olhar para frente é que pode acontecer um monte de coisas que não são boas. Eu acho que nós temos alguma força do nosso lado, né? Mas eu ainda faço a mesma avaliação que eu fiz no início do golpe, quando o golpe começou a se acirrar e quando se anunciou quando se prendeu Lula, quando se anunciou que Bolsonaro, né, ia ser candidato, quando ele começou a crescer nas pesquisas, quando ele recebeu a facada, entre aspas, né, quando aconteceu um monte de coisa, ele venceu as eleições e está aí. Né, que eu acredito que, independente de ser Bolsonaro que está aí ou não, a derrota histórica, né, das forças emancipadoras da sociedade brasileira, não é só quem estava no poder, não é só o PT. As forças emancipadoras pegam segmentos variados, PSOL, pega, né, esquerda independente, pega movimentos sociais, pega um monte de gente que gosta ou não gosta do PT ou do PT, mas essa turma toda que está do lado de cá, que a gente briga, que está do lado de cá, né, que está na BJB, por exemplo, né, essa turma toda daqui, que está do lado de cá, nós recebemos uma derrota histórica muito profunda. A gente faz barulho, a gente faz um monte de coisa que tem que continuar fazendo, fazer isso aqui, mas é uma derrota histórica muito grande e a vitória deles, embora eles briguem muito, estão lá brigando, mas os fascistas tinham suas brigas internas também. Né? Quer dizer, eles estão brigando do lado de lá. Eu avalio, é uma avaliação que pode mudar, que a conjuntura ela é dinâmica, ela pode mudar a qualquer momento. Eu avalio que a nossa luta é uma luta de resistência a longo prazo. Né? A gente pode até falar, bom, 2022 vamos vencer, vamos tentar vencer. Pode ser que a gente vença, mas será que ele vai governar? Né? Quando a Haddad tivesse vencido, como é que ia estar agora? Né? Ele está um cenário talvez mais agravado, né, do que ele ia governar, vamos implementar a política pública, retomar o Bolsa Família, fazer não sei o quê. Ele ia tentar fazer tudo isso. Mas o bombardeio que ia vir de lá ia ser infinitamente maior do que a Dilma recebeu no segundo governo dela, no começo. Nós estamos num processo de confrontação. Não estou falando que a gente deve ganhar, vamos fazer tudo para ganhar. Mas eu quero dizer o seguinte, ganhar as eleições, coisa que eu não sei se a gente vai ganhar em 2022, eles têm um leque de opções muito grandes, né? Por exemplo, Dória, Huck, Moro, Mourão, o próprio Bolsonaro, e um monte de gente, o Witzel, a multidão, né, do lado de lá, o Amoedo, né, se for uma coisa mais light, não do ponto de vista econômico social, mas do ponto de vista de discurso, pelo menos. Enfim, então, a hegemonia deles eu acho que é relativamente longa. Deixa eu só terminar e falar da Catalunha aqui. Aquilo ali é uma confusão danada, a Espanha, né? Quer dizer, mas essa reivindicação de independência, ou de autonomia e independência, ela é retomada constantemente desde o século XVIII, desde antes até. Né? Desde antes, a partir do século XVII, XVIII, ela vai e volta, quer dizer, e no século XX teve momentos variados disso daí. Exemplo, né, em 1930, né, quando se institui a República Espanhola, ou seja, a Espanha deixa de ser monarquia, né, e ela se torna república, uma bandeira diferente, inclusive da república, enfim,
se garante a autonomia da Catalunha, ou seja, com o governo autônomo, em os baixos, aliás, os catalães, quer dizer, com uma força muito grande, inclusive uma força que também é econômica. Catalunha é São Paulo, a São Paulo tem classe operária, tem gente pobre, tem gente rica, tem gente tudo, mas quer dizer, o centro econômico em Barcelona, que é a principal cidade da Catalunha. Né? Mas eles têm uma longa luta, eles têm uma língua própria, eles têm uma cultura que é semelhante à nossa, e a espanhola, a portuguesa, embora seja diferente, porque são latinos, estão no mesmo cenário, mas quer dizer, é um povo, eles não é tipo, não é falar, nós somos gaúcho ou pernambucano ou paraibano. Tudo bem, é diferente gaúcho de paraibano, mas a gente tem, quer dizer, tem cultura diferente, mas não vou falar que é um povo diferente. Não sou um povo diferente. O gaúcho embora tenha muitas diferenças, né? Lá não, lá é realmente um outro povo, com uma outra língua, não é um dialeto, né? Lá é completamente diferente, né? Enfim, bom. E eles têm isso aí, tanto que unifica setores da esquerda catalã com setores, né, de uma burguesia catalã que também quer a independência. Agora tem um setor da burguesia catalã que não quer, que é chamada de espanholista, que ela quer manter isso daí. Dentro das esquerdas espanholas, não catalãs, né, existe uma discussão grande, né, principalmente aqueles que não são da Catalunha, e que tentam discutir o seguinte: seria interessante formar uma confederação, né? Quer dizer, existe uma história também de unidade dentro da não unidade, né? Então, quer dizer, que existissem diferentes regiões, não só autônomas, mas com independência, mas que formassem uma confederação, né? Quer dizer, dentro disso daí. Então é bem confuso o negócio. Então eu não sei como é que eu vou responder aqui. É uma confusão dos diabos. E a articulação do governo central da Espanha é um rolo danado, porque aí tem os partidos da Catalunha, estão só na Catalunha, mas os partidos nacionais também têm sua versão catalã, sua versão basca, sua versão. Os processos de independência, por exemplo, de lutas no País Basco, eles continuam, mas eles estão um pouco mais. Não vou falar apaziguado, mas estão um pouco mais, não tão efervescente como nesse momento está na Catalunha, mas está lá. Então vai ter muitos cenários daqui para frente e que passa também por uma luta contra a monarquia, não é só uma luta, ou seja, aqueles que são republicanos, né? Que aí unifica a luta do catalão, que é uma república catalã, né? Quer dizer, com os espanhóis que não são catalães, que querem uma república espanhola. Ou seja, então eles acabam. Então, realmente é uma confusão para entender aquela porra ali dos diabos. Eu acho que ia fazer uma pergunta. É só uma intervenção, professor. Uma intervenção ou pergunta? É só uma meia hora. Não, é porque a Argentina. Estamos gravando aqui, não? Acabou Estamos gravando? de eleger. Né? Estamos. Está gravando, sim. Tá. Mas deixa eu só falar. Não, mas veja bem, a Argentina acabou de eleger, né? E não seria a Argentina um termômetro para as eleições do Brasil em 2022? Será que o caminho que a Argentina vai percorrer não seria uma leitura que o Brasil pode seguir? Eu não sei, se não der certo essa o senhor falou assim, que é possível que não governe, né? A Argentina está lá e de repente eles também podem não permitir que eles governem, né? Como fizeram com Dilma. Se não mandar, Dilma não conseguiu governar porque eles não deixaram governar. Então, se a Argentina caminhar no sentido realmente de uma recuperação e de uma redemocratização do país, o segundo termômetro para o Brasil também seguir, a gente ter perspectiva de mudança? Bom, vamos lá. Eu já vinha pensando nisso. Eu acho que eu fiquei feliz com a vitória na Argentina do Alberto Fernandes com a Cristina, e fiquei imaginando exatamente isso. O período em que o Néstor Kirchner e depois a Cristina eles governaram, da mesma forma como o Lula e o primeiro governo Dilma, com todas as confusões que tinha, bengalhada, mensalão, e, quer dizer, já estava em curso isso daí. Eles
governaram. Lula e a primeira Dilma teve governo, né? Mesmo com alguns golpes baixos, mas tinha governo. Fazia, discutia, implementava políticas, como qualquer governo, independente se é de centro, esquerda, dentro, de cima, de baixo, os governos implementam políticas. Né? Eu comecei a pensar exatamente isso. Quer dizer, como é que vai ser esse governo? Será que ele vai conseguir implementar uma política? Ele vai implementar, mas qual vai ser a reação? Não é dos macristas só, é dos macristas e de uma coisa mais ampla, que são as direitas argentinas dentro das direitas sul-americanas e mundiais. Ou seja, o que vai acontecer na Argentina não é só uma decisão argentina, é uma decisão que passa pelo Steve Bannon, passa pelo Trump, passa pelo Bolsonaro. O Bolsonaro falou, olha, a gente não vou nem apertar a mão dele. Né? Quer dizer, num momento de normalidade democrática, aí ganha lá o Macri, sei lá, o Lula vai lá e aperta a mão do Macri, gostando ou não do Macri. Né? Quer dizer, se não me engano, a Bachelet foi eleita no Chile, não sei se foi o Lula, e depois o Pinheira, antes ele foi lá, apertou a mão, enfim. Né? Fazia parte de um protocolo, né, de presidentes respeitando a democracia e tudo mais, e a escolha, né, institucional de cada povo. Eu quero ver como é que vai ser, eu não sei, lógico, mas eu estou curioso e preocupado. Tá? Mas é uma preocupação que é entender que as sociedades, elas têm momentos históricos e têm lutas. Né? Tem momentos que eles têm, quer dizer, o desafio colocado para... Novamente falar na Espanha. E 36 ganha, ganha uma força de centro com elementos da esquerda e com elementos da direita também, mas meio de centro, e institui a República, e em 36 tem eleições e ganha a Frente Popular. E aí tinha um monte de gente, né? Tinha o Partido Comunista, o Partido Socialista, o Operário Espanhol, tinha um monte de partido, não só de esquerda, mas de centro, alguns partidos até liberais, né? Quer dizer, uma composição, né, que ganha a Frente Popular, né? E imediatamente, demorou 2 meses, né, já está sendo formado. Participou das eleições. A chamada Frente Nacional, que perdeu as eleições, que era a direita e extrema direita, ela, quer dizer, começa um golpe através do começo da Guerra Civil. Né? 3 meses depois, se não me engano, a eleição foi em abril, e junho ou julho começa, o Franco entra pelo Marrocos, né, e entra na Espanha, e diversos quartéis pela Espanha toda se levantam e começa a Guerra Civil Espanhola. Demorou 3 meses, o governo republicano da Frente Popular teve 3 meses de paz. Né? Então, e o resto foi a Guerra Civil e perdeu. Né? Lá no final. Não falo que vai ter Guerra Civil na Argentina, estou falando que eu não sei. Eu tenho a impressão que vai ser um governo que vai receber muita cacetada. Então vai ser um governo que ao contrário do que o Lula pode fazer, não se preocupar se quiser mobilizar o povo ou não, eles vão ter que estar constantemente mobilizando as suas bases sociais, porque vai receber cacete do lado de lá, na imprensa e tudo mais. Vai ser uma confusão. E a mesma coisa na Bolívia. Se o Evo Morales pôde governar esse tempo todo, de vez em quando com algumas pequenas confusões, né, no momento que ele vence as eleições agora, e a própria OEA coloca em xeque, né, o resultado das eleições, porque foi muito curtinho, inclusive é complicado porque mostra que existe uma certa divisão, né? Quer dizer, a gente não sabe se o Evo Morales vai ter na Bolívia a certa tranquilidade, inclusive com resultados econômicos, né, considerados muito bons, né, de crescimento, de não sei o quê, de desenvolvimento, enfim. Então, acho que está colocado isso, e está colocado isso tudo, esses enfrentamentos, no contexto das guerras híbridas. Né? E a possibilidade de vencer, primeiro a gente tem que saber se vai vencer, tem que saber como é que a gente vai constituir uma força que possibilite vencer. Eu não sei se, quer dizer, se a gente, pode ser que, hein? Não, nós aqui. Né? Aí, em relação ao Trump, ele parece que passou hoje, eu vi muito rapidamente, eu não li o impeachment, quer dizer, eles aceitaram, da mesma forma que em determinado momento aceitaram lá na Câmara. Na Câmara, ainda não passa. Então, quer dizer,
A gente tem que ver aqui como é que vai ser isso, né, em relação ao Brasil. Eu espero, em algum momento, mudar a minha avaliação de falar o seguinte: olha, a nossa luta que hoje é de resistência a longo prazo mudou, não é mais resistência, é uma luta de ofensividade institucional e tudo mais, ou seja, e que a gente está com força suficiente para avançar. Eu vou utilizar um conceito, que é um conceito que veio do Antônio Gramsci, né, chamada crise de hegemonia ou crise orgânica, que, inclusive, quando o Gramsci trabalha isso, ele estava vendo a situação da Itália, a ascensão do fascismo, né, a crise do Estado liberal, né, mas, ao mesmo tempo, né, depois de um grande impulso das forças populares, do movimento operário, não sei o que, continuava existindo, mas o que ele vai chamar de um certo empate entre as forças da direita tradicional, do conservadorismo tradicional e do Estado liberal, e o que ele chama de bloco, o bloco histórico contra-hegemônico, que são os movimentos operários, os movimentos populares, né, os setores que estavam ligados aos partidos de esquerda, sindicatos, enfim. Então esse empate, né, ele não conseguia dar resposta à crise política também, econômica, social, ao impasse que a Itália passou a viver. E o fascismo surge nesse contexto daí. Nós, na minha opinião, vivemos uma crise orgânica, tanto que o PSDB desapareceu. Se não tivesse crise orgânica que nós perdemos, quem estaria no governo agora era o PSDB tradicional, não o Dória. O Dória, quer dizer, está dentro do PSDB, mas é uma expressão desse fascismo, né, ou uma expressão dos diferentes possibilidades facilitaria lá o Fernando Henrique Cavelli Cachu, né, um cara desses daí, né, que é a direita tradicional. A direita tradicional, né, que resolveu fazer uma aliança com a extrema-direita. Por quê? Porque não tinha força, né? Quer dizer, não tinha força. Nós não tivemos força, tudo bem, vamos lá, quase podemos ter vencido o segundo turno, mas se tivesse força, a gente tinha vencido, né? Enfim, quer dizer, mesmo tendo muitos votos, ou seja, então nós não tínhamos essa força, e a direita tradicional, liberal, vamos chamar assim, né, não tinha essa força. O PSDB, DEM, esses troços aí, não tinha. Então eles tiveram que lançar a mão de uma coisa meio estranha, que inclusive nem tem partido. O PSL é uma coisa meio de aluguel, não? Quer dizer, o PSL, quer dizer, enfim, que é a figura carismática, não? Que é uma figura carismática, embora meio esquisitona e coisa e tal, não? O rei é esquisitão também, né? Enfim. Então, carismática, que consegue mobilizar massas, inclusive segmentos que antes votavam, não aqui no Nordeste, até também, mas muito menos no Nordeste, mas que parte das bases populares que votavam em Lula no Sudeste, no Sul do Brasil, em outras regiões do Brasil, aderiram felizes da vida, por caminhos variados, igrejas evangélicas, não sei o quê, mas, né, aderiram felizes da vida ao Bolsonaro. Eu lembro ainda, né, que aquele negócio ainda não tinha tido o primeiro turno, que muita gente falava o seguinte: olha, muita gente mais assim do povão, né, falava o seguinte: olha, eu voto no Lula, mas se o Lula não tiver, eu vou votar lá atrás, né, eu vou votar no Bolsonaro. O cara, cabra macho, não, tá aí, mostra, disse que vai fazer, não sei o que, coisa e tal. Então, quer dizer, o cara ou votaria no Lula, se o Lula fosse candidato, né, quer dizer, ou no Bolsonaro. Então é isso. Então, a gente tem muito trabalho de base para fazer, de educação política desse povo, de organização social, de organização política do Brasil inteiro desse povo. É óbvio que já tem alguma coisa, mas tem que avançar muito nisso daí. Professor, para lhe ajudar, eu vou dizer 3 coisas. A primeira é a seguinte: a Argentina, a gente tinha, quando a gente, 15 dias antes, né, Vladimir, a gente divulgava uma pesquisa que o Alberto Fernandes e a Cristina ganhariam por 20 pontos de frente. Ganhou algo em torno de 8 pontos, e 7 para 8 pontos, né? E a situação é a seguinte: embora ganhou a província de Buenos Aires, né, com Axel Kicillof, né? Mas, por exemplo, a capital, Buenos Aires, continuou com eles, né? O parlamento, veja só, foram 130 cadeiras disputadas nessa eleição.
o resultado agora, como ficou o parlamento, 120 cadeiras é do novo governo, é do peronismo, é de 120. 119 é da oposição. É um voto de diferença, certo? Então, o Senado também foi nessa proporção, certo? Então, a Argentina ganhou. É importante, mas não é aquela vitória que se fala aí que foi esmagadora, que arrasou com o neoliberalismo ou com o Macri. A verdade não é essa. A outra situação é do Uruguai. O Uruguai vai ter segundo turno, foram 10 pontos de diferença, né? Um pouco mais de 10 pontos, mas a situação do Martínez é complicada no segundo turno. Extremamente complicada, porque há mais possibilidade, porque lá já é uma frente ampla, já formada no primeiro turno. Para o segundo turno, aqueles que restam, a tendência é se juntar à oposição, né? O que promete ser uma eleição ganha no photo finish, aquela foto da chegada, da fotografia. É o VAR. O Daniel Martínez vai ter problema agora no segundo turno. Agora, eu gostaria de dizer para vocês que, em termos assim de... aí eu vou só completando esse quadro complicado. A Colômbia tiveram eleições municipais. Então, mas na Colômbia, né, houve uma derrota do governo, do uribismo e do Duque, né, que é o seguidor do Uribe. Eles perderam nas principais, viu, Francisco? Nas principais cidades da Colômbia, a vitória foi da oposição, eleições municipais na Colômbia. Mas, por exemplo, você tem uma coisa curiosa aqui. Em Bogotá, capital, quem foi eleito foi Cláudia Lopes. Ela comemorou a eleição com um beijo na boca da companheira dela. Mas daí a ela ser uma pessoa progressista, do ponto de vista da política, é diferente. Aí eu anotei aqui, lembrando a vocês que a AfD, que é uma organização de extrema direita na Alemanha, ela é presidida por uma lésbica. Entendeu? Então, quer dizer, há essa complexidade na política que tem que ser entendida. Do ponto de vista, assim, vamos dizer, de comemorarmos ou de acompanharmos com mais entusiasmo, Paula, nós temos uma situação do Equador, que houve um levante. O presidente teve, inclusive, o Lenín Moreno, que sair, abandonar a capital, ir para Guayaquil, né? Então foi um levante importante, deu uma sacudida. Ele teve que fazer várias concessões, né? A situação do Chile é um levante, é um quadro extremamente interessante para ser analisado, e ninguém está falando na questão do Haiti. Não fala tanto, não dá tanta ênfase, não acompanha com mais